Fala pessoal, sejam bem-vindos ao CasaCast, o seu podcast pastoral, e esse é o 4º episódio. E eu chamei um convidado especial aqui, um grande amigo meu, também um amigo meu que fiz na universidade, o Gabriel Gonçalves Neves. Seja bem-vindo, Gabriel. Que Deus possa usar você em nome de Jesus essa noite aí, cara. O Gabriel, vou deixar ele se apresentar melhor para vocês, mas eu já vou de antemão falar que o nome dele é Gabriel Gonçalves Neves, mas ele gosta que chame ele de Gabriel Gonçalves. Por que, Gabriel? Porque os grandes são Gonçalves, né? Pô, os grandes nomes aí, como você falou, Beto Gonçalves, Douglas Gonçalves, Leonardo Gonçalves. Então, Gonçalves aí é um nome forte. Gabriel Gonçalves. Seja bem-vindo, Gabriel Gonçalves. Obrigado. Pra você merecer uma honra estar aqui com você, mano. Obrigado, você é um parceirão, Casanato é um parceiraço mesmo, um irmão. Obrigado, mano. Então, é uma honra poder estar aqui contemplando e também participando desse projeto maravilhoso que Deus tem colocado no seu coração. Obrigado, cara. O Gabriel, ele é seminarista da Igreja Metodista e ele faz parte da 5ª região eclesiástica. Para quem não é metodista, né? A Igreja Metodista separa o Brasil em algumas regiões específicas e a 5ª região compreende 3 estados, né? Isso. Quais são os estados? São São Paulo, interior de São Paulo, mais especificamente, um pedacinho do Triângulo Mineiro e uma partezinha também do MS. Do Mato Grosso do Sul. Isso. E o interessante é que essas regiões que a Igreja Metodista separa são as regiões onde você vai ter o teu campo missionário depois, né? Exato. A gente está aqui na faculdade, o Casanato está no último ano, eu estou no meu 3º ano. Então a gente vem para cá, estuda e volta. Depois que terminar, eu vou voltar para a 5ª região, né? Para assumir uma igreja lá, juntamente com a Natália também, que é a minha namorada, que já é pastora também. Ah, que legal, cara. Já está pastoreando lá, então eu volto para lá, então aí depois é só Tá em história. casa. Tá em casa. Eu sou da 2ª região eclesiástica, isso é o Rio Grande do Sul, que é o meu campo missionário depois daqui, né? Depois daqui eu vou pro Rio Grande do Sul ser pastor no estado do Rio Grande do Sul. E você é do interior de São Paulo, natural do interior de São Paulo. Isso, eu sou de Indaiatuba, a igreja que me enviou, né? Nasci em Panorama, ali na divisa do Paraná, mas eu passei a maior parte da minha vida em Indaiatuba, que foi a igreja que me enviou para cá, né? Então, morei lá a minha maior parte. E agora eu tô aqui, né, na faculdade, no meu 3º ano. E eu tô como seminarista, né? Não sei se já pode falar. Pode, por favor. Mas eu tô como seminarista na Igreja Metodista do Brás, né, o Brazão bonito lá para quem conhece, para quem gosta de blusinha barata, que gosta de roupa barata, o Brás é o lugar. Então eu tô lá na igreja do Brás, juntamente com o pastor Márcio, né, a pastora Priscila também, e o Moisés, que é um parceirão nosso Que é também. seminarista também. Moisés, ele é da 7ª região eclesiástica, que é o Rio de Janeiro, né? Interior do Rio. Interior do Rio. O interior do Rio, eu não sei se é carioca, se é fluminense, eu não faço ideia. Pra mim, nascer no Rio é carioca. Fala com X, fala biscoito, é carioca. Mas isso dá um problema danado, né? Você não pode... Desculpa aí quem é fluminense, quem é carioca, perdoa a gente, viu? Gente, eu chamei o Gabriel aqui pra gente falar sobre discipulado. O Gabriel tem uma experiência de discipulado, já participou de discipulado na igreja dele, né? Tem essa vivência de discipulado e a gente vai trocar uma ideia aqui um pouquinho com vocês sobre isso. Vamos começar falando aí sobre o que é discipulado, cara. Cara, pelo menos eu acredito, acho que todo mundo vai concordar, e por favor, concorde comigo. Mas eu acredito que a primeira coisa a ser quebrada, que precisa ser quebrada nas nossas mentes, é que discipulado ali não é um formato. Discipulado não é uma ferramenta. Ele simplesmente é o estilo de vida de todo cristão. Na minha visão, eu acredito que isso é até biblicamente falando, porque quando Jesus fala ide fazer discípulos, é ir de fazer o quê? Discípulos. Ou seja, o discipulado ele já está ali enraizado, né? Jesus ele viveu rodeado de pessoas, vivendo em amizade primeiramente, né? Onde ele podia, através da amizade, através da caminhada dele, ele pudesse compartilhar um pouco da visão. Então, assim, uma coisa de estilo de vida, de vivência cristã. Isso. Eu acredito que discipulado ele tem que ser praticado por todo cristão. A partir do momento que você aceitou Jesus Cristo e ingressou numa igreja, está vivendo uma vida diária com Deus, você já tem a responsabilidade de discipular pessoas e de fazer discípulos de todas as nações, né? Não é especificamente o meu amigo, não, é todas as pessoas, elas precisam ser atingidas através do discipulado. É interessante que você fala discipulado assim como um mandamento de Cristo, né? Fazer discípulo como uma ordenança de Cristo, né? Sim, é a missão, né? O id já é a missão, indo, né? E engraçado que a missão, às vezes a gente pode até confundir, assim, eu preciso chegar ao ponto para ser discipulador ou para começar o discipulado, mas é id. Enquanto você caminha, né? Enquanto você anda, você vai fazendo discípulos, você vai sendo discipulado também,
E você vai impactando vidas e uma geração, e pessoas começam a aceitar a Jesus, e aí a gente sabe que acontece aquela coisa maravilhosa que é o avivamento do reino de Deus. A manifestação dos filhos de Deus, ela é exercida através do discipulado. Então, qual que é a diferença? Você falou, indo fazendo discípulos, né? Isso. Então, qual que é a diferença, na tua opinião, se tem diferença de fazer discípulo e de evangelizar, de você ganhar pessoas para Jesus? Bacana. Tem diferença? Tem diferença, porque possivelmente a questão de evangelizar, você apresenta Cristo. Né? É aquela coisa do ganhar, né? De você anunciar, você apresenta Cristo. Aí vai depender da pessoa se ela vai aceitar aquilo que você está oferecendo ou não. A partir do ponto que ela aceita, aí você entra com o discipulado. Porque discipulado, geralmente, a gente até brinca com o Mário, com o Mário, que é um amigo nosso, com as pessoas que estão aqui na faculdade, discipulado. É discípulo do lado. Uhum. Ou seja, você caminha junto com a pessoa, você já tem uma vivência mais pessoal e intencional. Eu gosto de usar muito essa palavra no discipulado, intencional. Porque você tem que ser intenso e você precisa ser intencional com a pessoa que você está discipulando ali, sabe? Então você acaba conhecendo da vida dela. E às vezes o evangelismo, você só vai falar, Jesus te ama. É algo que Deus pode agir, ou seja, um abraço, uma palavra de paz, de consolo, e você nunca mais vai ver aquela pessoa na sua vida. Ou seja, você impactou ela com o evangelismo, com o evangelho de alguma forma. A semente foi plantada, né? Entendi. E uma hora ou outra, quando aquela semente florescer, aí sim ela vai ter uma vivência, ela vai conhecer uma igreja, vai conhecer pessoas, e aí ela passa a viver a questão do discipulado, sabe? Então o discipulado é atrelado mais ao cuidado mesmo. Isso, é aquela questão de você caminhar junto, de você cuidar da plantinha, regar, você ir lá olhar a plantinha todo dia, botar ela no sol, tirar ela no sol. Então o discipulado está muito ligado a essa questão de você compartilhar, de você estar junto, de caminhar e de cuidado mesmo, né? Não estou dizendo que o evangelismo não tem um cuidado, ele tem sim, mas posso dizer que ele é um cuidado mais de impacto, sabe? Você anunciou a palavra, Jesus te ama, por exemplo, é um exemplo que eu estou dando, mas futuramente pode ser que essa pessoa aceite ou não, e a vida dela vai continuar, mas aí a partir do momento que ela aceita e ela entendeu aquela mensagem que você trouxe para a vida dela, ela passa a ser influenciada pelo discipulado de Jesus, né? E o discipulado que nós vivenciamos nas nossas igrejas, sem muitas vezes nós sabermos que estamos vivendo um discipulado, né? Bom, se o discipulado ele é cuidado, então existem certas maneiras de fazer esse discipulado, né? Porque existe uma certa responsabilidade ali, né? Sim. Porque pelo que eu entendi, e é um conceito que eu defendo e que eu concordo também, mas então pelo que eu entendi, você pode evangelizar alguém, ganhar alguém com a palavra do evangelho, certo? Jesus é uma pessoa e tal, toda a questão do evangelho. A pessoa, ela converteu, para usar uma linguagem do Instagram, né? Você converteu essa pessoa. E também é uma linguagem bíblica, né? Sim. Eu acho que a linguagem do Instagram aprendeu com a linguagem bíblica. Eu costumo falar para todo mundo que, o pessoal gosta muito daquela palavra hype, né? A Bíblia sempre tá no hype. Sempre tá no hype. Sempre tá nos trend top. Tá hypado. O pessoal vai vir com trend, a Bíblia já tá respondendo esse trend há muito tempo. É verdade, a palavra de Deus. E ela Deus. nunca vai passar de moda, ela nunca vai deixar, ela nunca vai sair fora de moda. Então assim, você converte a pessoa, né, Cristo, você é instrumento de Cristo para a conversão dessa pessoa, mas então há necessidade de um cuidado, até porque a pessoa não entende nada, né? Ela não entende, ela está recebendo agora a palavra, né, da salvação. Então ela vai ter que ser cuidada para que a fé dela seja ali trabalhada e possa ter conhecimento acerca de quem Deus é, etc. Pelo que eu entendi é isso, certo? Sim, eu gosto muito de pensar como uma escola, né? Porque a gente começa na escola, vai ali no ensino fundamental, ou seja, o ensino fundamental é algo que precisa ser fundamentado. Os fundamentos, né? Os fundamentos. Qual que é os fundamentos da fé? Da fé cristã é a graça, é o amor, é a bondade, sabe? Essas coisas que nós vemos, que podemos dizer os frutos do Espírito, né? Então as pessoas elas precisam entender quais são esses fundamentos da fé. E o discipulado, ele ajuda exatamente nisso, a fundamentar cada vez mais a palavra nesse bate-papo, sabe? Sem ser muito robótico, sem ser muito... Então, e como que você faz o discipulado? Vamos supor que você falou Jesus para alguém, ou essa pessoa chega na igreja, vai. Certo. Cheguei na igreja agora, prazer, meu nome é Marcos, tal, vim aqui, achei interessante, gostei, quero saber como funciona, como é que faz? Show. Então, o discipulado, é aquela palavra que eu falei, ele é intencional. A partir do momento que você já se aproxima de uma pessoa,
você já quer poder compartilhar algo com ela. Pelo menos na igreja é assim. Sim. A graça e a paz já começou ali o discipulado, eu acredito nisso. Porque a gente já está derramando uma palavra profética para a vida daquela pessoa, que a graça e a paz, de Jesus esteja na tua vida. Então, assim, primeiro, né, eu acredito que a gente se aproxima como amigo, como irmão, porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, é aquela passagem, né? Não somos mais escravos, mas hoje nós somos filhos. A partir do momento que nós somos adotados como filho, nós pertencemos a uma família. Nós somos irmãos. Exatamente. E quando eu vou crescendo também, na igreja é a mesma coisa. A gente vai crescendo, vou conhecendo o irmão, sabe? A gente vai vendo o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, assim, a primeira aproximação que a gente tem que ter é simplesmente conhecer a pessoa. Eu quero conhecer você. Quem é você? Então, quem é o Casanato? O cara chegou na igreja, você vai querer conhecer o cara. Quem ele é, o que ele faz. Exatamente, porque assim, pelo menos pra mim, foi muito interessante, porque eu fui viver o processo de discipulado na minha vida bem depois que eu me converti. Eu posso até dizer que eu vivi o discipulado muito mais forte aqui na faculdade. Olha só. Porque é aquela questão, né? Às vezes você chega numa igreja, ela não tem muito essa vivência do discipulado, ou não tem muito entendimento, e isso pode acontecer, ou até as pessoas vivem, mas não sabem exatamente como fundamentar isso para viver diariamente. Então tem muitas pessoas, pelo menos comigo, foi assim, você sabe quando você vai fazendo tudo na força do braço? Você vai aprendendo, dando a cara a tapa. Então, pelo menos na minha vida, eu fui assim. Claro que teve minha família, mas família é família, né? Minha mãe costuma dizer, santo de casa não faz milagre. Jesus que o diga, né? A família dele custou, né? Exatamente. Mas eu costumo dizer que, pra mim, foi muito na força, assim, sabe? De aprender. E, graças a Deus, eu fui fundamentado, assim, por Deus. E você nasceu numa família cristã? Nasci na família cristã, né? Mas passou pelo processo de conversão também. Sim. Então, assim... nesse processo de conversão, você se volta para as coisas de Deus, né? Tem uma experiência com Deus, que geralmente é assim, tá certo? Certo. E aí, nesse processo, então, de vida de igreja, você teve que correr atrás no primeiro momento. De conhecer, de aprender, não teve todo aquele acompanhamento ideal de um discipulado. Sim, até porque a minha família veio da base assembleiana, né? E depois, no decorrer da vida, né, as coisas vão acontecendo, a gente vai se distanciando. Então eu voltei, e aquela questão, você vai voltando, às vezes você acaba entrando num lugar onde as pessoas não têm essa vivência do discipulado de forma muito bem entendida, né? E então você acaba, sim, as pessoas acabam te ajudando, acabam te dando conselhos, sem perceber você acaba sendo discipulado. De certa forma, discipulado. Exato. Não estou falando que eu não fui discipulado, mas algo interessante é que todo discipulador ele precisa passar pelo processo de discipulado. Se você quer ser um discipulador, você precisa passar pelo não tem discipulado. como. Mas primeiro ponto, não é uma pessoa que precisa discipular, você precisa ser um discípulo primeiramente de Cristo. Muito bom. Entendeu? Antes de você se aproximar de qualquer pessoa, ou antes de você querer discipular qualquer pessoa, seja discipulado por Cristo. Isso faz sentido porque Jesus discipulou os 12, certo? Foram os 12 discípulos dele. E esses 12 discipularam o mundo, né? Exato. Nós somos consequência do discipulado desses homens. Sim. Que passaram 3 anos, né? 3 anos e meio, eu não tenho certeza, com Cristo, né? Poxa, foi um tempo ali, foram mais de 1000 dias, né? 3 anos e meio são 1000 dias, né? 1000 dias com Cristo, né? Então eles viveram com Cristo, aprenderam com Cristo, e com base no cuidado de Cristo, a gente vê Cristo cuidando deles nas frases de Pedro, né? Quando ele repreende Pedro, na vida de diversos discípulos, em várias passagens onde Cristo cuida deles, onde Cristo fala o que eles estavam sentindo, o que eles estavam passando, pensando, com o próprio Nicodemos, o próprio Zaqueu, todo um cuidado de Cristo, né? Mas nos 12, especificamente falando, eles só se tornaram discipuladores porque eles foram discípulos, e discípulos de Cristo, né? Então, realmente, você falou uma coisa que eu concordo muito, eu acho que é um grande problema. Eu acho que a gente pode falar, qual que é o grande problema, né? Só para terminar minha frase, das pessoas serem discípulas de uma pessoa específica, dependentes de uma pessoa, às vezes de uma imagem, de uma família pastoral, e não necessariamente livres, sendo dependentes de Cristo, né? Porque quando a gente é dependente de Cristo, a gente é livre, né? Mas quando a gente é dependente de alguém sem Cristo, a gente é escravo, né? É interessante porque aí entra naquela questão, né? Que a gente estava até conversando um pouco antes. Eu acredito na figura do pai espiritual, mas parece que hoje em dia ela foi um pouco distorcida. Hoje em dia, lá atrás já, né? Talvez. Às vezes foi mal interpretada, porque parece que as pessoas pegaram essa figura do pai espiritual como que se as pessoas fossem donas delas, sabe? A pessoa só podia caminhar se o cara falasse, não, você pode caminhar. Quase como uma propriedade, né? Olha pra direita, olha pra direita.
Não, você não pode namorar essa pessoa porque eu senti que não é de Deus. Tem que pedir permissão para ir em outra igreja, às vezes visitar um culto, viajar, sei lá. Cara, se a gente for pensar nisso, todos nós pertencemos a um Cristo. As igrejas, mesmo que seja metodista, assembleia, bola de neve, entre outras, todas, se é uma igreja que tem uma visão para Cristo, uma visão bíblica, eles são os meus irmãos. Não vai ser um pai espiritual que vai dizer, não, você pode ou não pode. É claro que tem pessoas que nos orientam, nos alertam. Mas até o conceito de pai é distorcido, como o pai sendo aquele cara que mandão, mas Deus é pai, Deus não é mandão, né? Deus te dá liberdade e ele te responsabiliza, né? Exato. Então, assim, essa figura do pai espiritual, ela, ao meu ver, talvez ela tenha sido interpretada de forma equivocada. Porque a figura do discipulado não é aquela questão, não é você fazer com que a pessoa seja dependente de você. E isso entra muito, não vou entrar nessa questão, mas entra muito na figura profética. Porque muitas vezes a figura profética é vista como o cara que dá a profecia e você só quer ouvir o que ele quer falar. Mas o conceito do profeta é fazer com que o povo seja mais dependente, não do profeta, mas de Deus. Ele é só o mensageiro. Ele é só um mensageiro, ele é só uma porta, uma ferramenta que Deus utiliza para transmitir a revelação, né, de Cristo e a revelação que vem dos céus, para que ele passe para o povo, para que o povo absorva aquela mensagem e eles falem, pronto, recebemos essa mensagem através de um profeta, que pagou um preço também, mas nós não somos dependentes do profeta, mas nós somos dependentes daquele que passou a mensagem para o profeta, que é Cristo. Certo. O endereço correto, né? Exatamente. Então essa figura do pai espiritual da forma certa. O pai espiritual, ele é responsável por formar pessoas que sejam dependentes do pai? Não. Mas do Abba Pai, que é o nosso Deus, que é nosso Cristo. Deus amado. Exatamente. Então é só alguém que Cristo habitou e Cristo deu uma responsabilidade para passar a revelação para a tua muito vida. interessante, porque o discipulador, então, ele precisa ser um instrumento para que Cristo verdadeiramente discipule o discipulando, né? Então alguém chega na igreja, você procura conhecer essa pessoa, andar junto com essa pessoa, viver com essa pessoa, compreendendo que Cristo está discipulando essa pessoa através de você. Exato. E um grande privilégio você ser utilizado como um instrumento de Cristo, né? Uma extensão de Cristo, um braço de Cristo, uma boca de Cristo, que fala, que aconselha, né? que consola, né? Consola. Mas, na verdade, é Cristo quem está fazendo tudo isso, né? Porque a gente corre o risco, e eu já fui discipulador algumas vezes, já discipulei algumas pessoas, e a gente corre o risco de querer, às vezes, super cuidar. E fica o tempo inteiro ali perguntando como é que tá, o que tá fazendo e tal, e às vezes é até uma questão meio possessiva mesmo. A gente gosta tanto que a gente quer manter essa pessoa sempre perto. E esquece que essa pessoa está sendo discipulada por Cristo através de nós. Né? Exato. Muito bom, muito bom. E eu sendo pai espiritual no sentido de você ser um gerador de vida ali, né? Como um pai gera filho. Eu sou pai, eu tenho filho, mas eu tenho certeza que meu filho tem 4 meses, né? O Miguelzinho está com 4 meses durante a gravação desse vídeo, desse podcast. Mas eu tenho certeza que hoje eu limito as ações do Miguel porque ele não sabe, né? Ele depende de mim. Mas vai chegar um dia onde ele vai ser autônomo, né? Exato. Vai chegar o dia onde ele vai tomar decisões, né? E eu não vou poder segurar esse moleque o tempo inteiro dentro da minha casa, né? Eu preciso ensiná-lo para que ele seja livre, né? Então, talvez nesse sentido ser pai espiritual. O próprio apóstolo Paulo fala, né? Filhinhos, né? Eu como pai espiritual de vocês falo tal coisa. Sim. Mas você não vê o apóstolo Paulo em momento algum tratando as pessoas como posse dele, né? Sim. Tanto que Paulo, a maioria das mensagens de Paulo é como um cara que transmite. Ele fala, ele recebe a mensagem, transmite para o povo assim, ó, acerte isso, corrija isso e viva a vida de vocês. Um grande discipulador. Tanto que a maioria da parte do seu ministério, ele não estava com o povo que ele mesmo dizia ser os filhinhos ou os queridos dele. Mas ele escreve cartas. Ele escreve cartas, exatamente. Ele estava muito longe, até mesmo na prisão. Ganhando almas para Jesus onde ele ia, né? Então, ele sempre... Ele impactava pessoas através de uma figura paterna, sim, de uma figura de um amigo também. Então, ele transmitia a revelação de Cristo através da sua vida e impactava pessoas para que gerasse dependência em Deus. Né? Até porque o apóstolo Paulo fala, tipo, de fato, vocês estão, neste momento, em processo de receber um alimento, né? Como um leitinho espiritual. Como um leite espiritual, porque o bebê, ele precisa, né? De ajuda, ele precisa da ajuda da mãe, né? Da mãe maternal ali para alimentá-lo, mas vai chegar um momento em que esse filho vai começar a criar dente, vai começar a criar juízo,
E aí que tá o problema, muitas vezes. Porque quando a gente cresce, a gente escolhe a comida que a gente quer. Assim, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto. Então a gente começa a limitar algumas coisas, né? Porque a gente começa a ser um ser mais racional, a gente começa a pensar até a nossa opinião, e Deus, ele quer que nós tenhamos a nossa opinião. Mas eu acho que é muito importante que a nossa opinião seja fundamentada na opinião de Deus. Muito bom. Nós somos livres para nos fazermos livremente servos do Senhor. Isso não é... Deus ele é tão maravilhoso que ele não cria servos, sabe, aquele servo que fica de cabeça baixa, mas nós somos servos livres, né, que tem direito de pensar, que tem direito de escolher, mas toda ação gera uma reação. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, Exato. mas nem tudo me convém. Então, assim, voltando nessa questão, há 2 pontos. Há aquela pessoa que já tem uma vivência a mais, uma caminhada cristã, e já é um cara considerado um discipulador, sim, e ele começa a ver pessoas em que ele pode influenciar através do evangelho, e existem pessoas que precisam, e isso aconteceu comigo. Eu precisei reconhecer, assim, eu estou na caminhada há muito tempo. Eu nunca fui discipulado, eu nunca fui cuidado, sabe? Eu preciso ser cuidado, eu necessito ser cuidado, porque para que eu possa ser um discipulador, eu preciso passar pelo processo de discipulado. Claro. Mesmo que eu tenha sido discipulado por Jesus nos devocionais, nas minhas orações... Na vida de devocional, né? É necessário. A própria palavra fala, não é correto que o homem ande só. Sim, perfeito. Não é correto que o homem ande só. Por isso que ele criou a amizade, a mulher, os amigos, os irmãos, a própria igreja. Confessai vossos pecados uns aos outros, né? Atos capítulo 2, do verso 41, 2 em diante, fala que eles permaneciam juntos no templo, unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, etc, né? Você falou sobre andar junto, que você nunca tinha sido discipulado. Sim, certo. Então, eu precisei reconhecer, assim, cara, eu já fiz o POV, né? Para quem não sabe, o POV é um processo da Faculdade Metodista pro pastorado. Eu tô na faculdade de teologia, e isso eu tive que entender aqui na faculdade. E para mim não foi difícil, nem foi fácil, mas foi determinante na minha vida. Porque eu preciso ser cuidado. Porque muitas vezes quanto mais a gente caminha, mais a gente acha que sabe, né? O Gabriel tá na faculdade de teologia. Terceiro ano de teologia, Terceiro ano, eu tava no meu primeiro ano, né? Quando eu tive esse entendimento. Eu preciso ser discipulado. Às vezes, a nossa arrogância nos impede de reconhecer isso. E você falou uma coisa muito interessante. Nós dois somos pastores da Igreja Metodista. Embora nós não sejamos formados aí na teologia, a Igreja Metodista reconhece que você não precisa ser um teólogo para ser um pastor. Você precisa, como pastor na Igreja Metodista, se esforçar em ser um bom teólogo, né? Alguém que defende a sã doutrina, a sã teologia. Mas é interessante que mesmo nós sendo pastores e discipuladores, nós precisamos ser discipulados, nós precisamos de pastores, né? Afinal, a gente não nasceu do nada, nós temos pai e mãe, né? A gente precisa ser cuidado, né? Eu queria que você falasse para nós um pouquinho, se não cortar a tua linha de raciocínio, você pode concluir se você tiver mais coisas acerca do que nós estamos falando, mas o que para ti é esse ser cuidado? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão vendo a gente querem ser discipuladores, mas não sabem muito bem como fazer, o que é esse cuidado em específico, né? Show. Pelo menos no meu processo, né? Eu precisei entender que eu precisava ser cuidado, e talvez a gente esteja falando aqui para pessoas convertidas e não convertidas, ou até pessoas que têm muito tempo na caminhada, mas eu precisei reconhecer primeiramente, certo? E aí, quando eu senti essa necessidade, eu falei assim, tá, quem que pode ser a pessoa que vai me discipular? E aí a gente começa a avaliar os frutos, né, daquela pessoa. Então, eu comecei a pensar em muitas pessoas, e aí, é claro, a oração ela tem que sempre estar em dia. Se Deus me mostre alguém que eu possa caminhar para que possa me discipular, né, para que possa acrescentar mais na minha vida. Então, eu comecei a orar, e Deus me apresentou um amigo meu também, que é pastor já, que é o pastor Vinícius, né, pastor em Amparo. Eu falei assim, Deus falou assim, é o Vinícius. Então, de pronto, eu fui até o Vinícius e falei, cara, eu preciso ser cuidado. Eu preciso ser discipulado. Eu não preciso ser dependente do meu discipulador. Então, o cuidado não tem que gerar dependência do meu discipulador. É aquela questão, dependência de Deus. Ok. E para ser cuidado, a gente precisa, pelo menos no processo que eu fiz, eu precisei reconhecer as minhas falhas, o que eu precisava melhorar,
né? Então a gente começa a olhar para nós mesmos, né? E aí é onde está a maior parte do desafio, porque é muito difícil a gente olhar para nós, para dentro de nós e as coisas ruins que nós precisamos melhorar. Corrigir. Pior ainda é a gente passar para alguém aquilo que muitas vezes nos amedronta ou aquilo que muitas vezes a gente acha que não é bom e que precisa ser melhorado. Externar isso é difícil, né? Exatamente. E você precisa entender. E é uma frase que eu gosto muito, que quando eu estava fazendo o discipulado, isso impactou muito o meu coração. É que as minhas latas são as suas latas. Como assim? É que assim, o processo de discipulado, eu preciso entender que eu sou vulnerável e que eu preciso colocar as minhas latas sobre as tuas mãos. Entendi. Então é muito importante também você saber qual é a pessoa que você precisa ser discipulada, como que você tá como que tá o seu coração para você se abrir para essa pessoa, sabe? Porque o cuidado ele vai gerar algumas dores no momento e isso é natural. Então eu preciso compartilhar as minhas latas. É uma paráfrase daquele texto bíblico. É uma paráfrase daquele texto bíblico. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Entendi. Ou seja, a gente precisa estar ali sempre. Ou seja, o discipulador... Um trabalhando o outro, né? O discipulador, então, ele também é trabalhado no processo de discipulado, né? Tem que ser trabalhado, porque mesmo que você esteja na função de discipulador, você não está acima de quem você está discipulando. Você está lado a lado. E todos são discípulos de Cristo, né? Exatamente. Então, olha que interessante. Enquanto você discipula, você é instrumento de Cristo para discipular, você também é discipulado pelo Cristo, que discipula através de você. Exatamente. Ou seja, o discipulado, ninguém é acima de ninguém. Você tem as suas crises como homem, eu tenho as minhas crises. O que muda é como que eu estou na minha caminhada. Talvez não. O discipulador ele precisa ser um pouco mais maduro. Sim, faz sentido. Ele tem que saber o que ele está falando e viver o que ele está passando. Exatamente. Né? Não faz sentido você discipular alguém e, sei lá, aconselhar sobre namoro e etc. se o cara não tiver um casamento consolidado, por exemplo, né? Exatamente. Ou tiver um namoro abençoado, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, o discipulador ele pode aprender com quem ele está discipulando. Porque ele também é um ser humano. Ele tem uma vivência em alguma área. Ele tem caminhada na vida. E quando a gente fala em discipulado, não é como uma escola dominical. O discipulado, eu vou conversar, como está o seu trabalho? Então vamos fazer uma coisa interessante aqui. Vamos deixar claro para quem está ouvindo a gente o que é discipulado e o que não é discipulado. Então eu perguntei para você sobre o cuidado e você falou que o cuidado envolve a pessoa abrir a sua vulnerabilidade, falar o que sente. Já é difícil pensar por si próprio e olhar por espelho e falar o que você sente. Então, quem dirá a dificuldade e até a responsabilidade que é falar isso para alguém, né? Por isso envolve até a questão que você falou, de saber escolher e ver quem vai discipular você, quem vai cuidar de você, ter responsabilidade para isso. Sim. Então, parte desse cuidado que você falou envolve você abrir o coração e trabalhar suas dificuldades, as suas emoções, junto com um discipulador maduro, que embora não esteja acima, é alguém que tem uma caminhada já e é um pouco mais maduro que você. Faz sentido. Sim. Agora, você disse que não é também escola dominical. E eu vejo por aí gente que faz discipulado, que a pessoa chega, vou pegar a Bíblia aqui. Essa aqui é a Bíblia, tá? Uma Bíblia NVTI, bem moderninha. Eu mostrei ela quando fiz o podcast junto com o Benaia. Podcast 2 sobre louvor e adoração. Mas vamos supor que é uma revista de discipulado, tá? E aí tem uma lição aqui, né? Que o discipulado vai ter algumas revistas que ajudam nos encontros, né? A guiar até um novo convertido, etc. É uma ferramenta. Mas as pessoas sentam, eu já vi isso acontecer, abre a revistinha lá no capítulo que eles estão lendo e ele ensina a Bíblia. E acha que ensinar a Bíblia é o discipulado. Faz parte do discipulado você ensinar a Sagrada Escritura e tocar em temas importantes na vida daquela pessoa, né? Como uma escola dominical. Mas não é só isso, né? Exato, porque não tem como você ensinar um princípio bíblico sem Bíblia. Sim. Não teria de fazer discípulo. Tá, onde você viu isso? Está na Bíblia. Então, eu uso a Bíblia, né, como o parâmetro máximo para todas as áreas das nossas vidas. Isso serve para tudo, não só para o discipulado. Mas, não é somente eu sentar, ler um texto. Às vezes você vai ter um discipulado com um cara que você não vai nem citar nada da Bíblia. Você vai perguntar como foi seu dia. Um exemplo disso muito interessante e que ficou marcado no meu coração, eu creio que ficou no seu também.
O dia que a gente comprou aquele negocinho, Ah, sim. a gente saiu na... Resenha. A gente foi numa quermesse que tava tendo aqui na praça. Aqui na frente tava vendendo alguma coisa Tava ali. vendendo algum lanche, alguma coisa assim. A gente foi lá pra Matar a fome pra depois dar do culto. pra dar rolê. Foi depois do domingo. Foi Nós no tava tudo domingo. de terno, gente. Depois do culto, a gente pregou. Acho Foi que eu no preguei seu naquele aniversário. dia. Foi no meu aniversário, verdade. Preguei na igreja, domingão, né? Aí saímos de lá, vimos umas vendas na frente da igreja. Exato. Um cachorro quente. Fomos lá comer algumas coisas, né? E aí a gente chegou lá, primeiro que a gente riu com várias coisas que estavam acontecendo. E a gente viu um negocinho que você joga pro alto e vira meio que um mini helicóptero, mini né? helicóptero, né? Cara, a gente Com luzinha, viu, a né? gente Detalhe. falou, nossa, parecia criança, né? Nossa, eu quero comprar Quanto que a gente pagou aquilo? aquele negócio no Brás, vale uns R$3. A gente pagou R$20. Mas valeu cada centavo, A gente cara. pagou R$20. Mas a gente chegou aqui na faculdade, a gente teve um momento tão bom de comunhão, porque discipulado é isso, cara. Discipulado é comunhão, é verdade. vivência. O cuidado, ele gera alegria, gera risada, sabe? Eu creio muito nisso, que discipulado não é simplesmente sentar aqui, senão vira sessão de psicólogo, cara. Aham. Entendeu? Então, além do discipulado não ser escola dominical, o discipulado também não é sessão de psicólogo, né? Não é sessão de psicólogo, sabe? Porque, cara, eu preciso conhecer você. O psicólogo não tem aquela intimidade. Vamos no restaurante depois, né? Ele Exato. te atende das 3 às 4. Né? E cobra, né? E cobra. Alguns cobram muito caro, né? Mas é bom também, tem o seu valor, né? Sim, com certeza. Mas o discipulado para a vivência da igreja e do povo cristão, não digo nem da igreja, porque nós concluímos que discipulado é um mandamento bíblico. Sim. E de fazer e discípulos. fazer discípulos. Né? Mas... Mateus capítulo 28, né? Isso, capítulo 28, versículo 20, se eu não me engano. Se eu não me engano, de Mateus. Então, não é simplesmente terapia, mas, vai ter dia que eu só quero dar risada. Como foi aquela noite? Como foi aquela noite. Acabou o culto, acabou a comunhão do corpo de Cristo na Sagrada Igreja de Cristo, né? E nós estávamos de noite que nem moleque. Tava eu, você, o Mário, que também é seminarista, Sim, o Moisés. O Moisés. E apareceu mais uns outros dois. Eu não lembro quem mais estava. Mas enfim, eu só lembro que naquele dia a gente riu, a gente teve um momento de comunhão. Não, gente, eu vou explicar pra vocês por que a gente riu tanto. Eu acho que eu falei que eu queria ser o primeiro, né? Foi isso. Exato. Eu quero ser o primeiro. Tá, peguei um negócio, é tipo um estilingue. Você estica com um elástico, solta, e que negócio vai alto pra caramba, e quando chega lá em cima que ele vai cair, abre-se dois plastiquinhos que viram hélice, e aí ele vem descendo devagarinho com luz, né? Um LEDzinho. E aí o que aconteceu? Acho que foi o primeiro ou o segundo. Não, eu vou jogar bem alto. É coisa de homem, competição, quem joga mais alto. Tem que passar o prédio. E aí, na primeira vez que eu joguei, escapou o elástico, deu no meu dedo e quebrou já, tipo, estragou uma hélice do negócio. Na segunda vez que estragou o negócio. E aí eu subi correndo 3 andares do prédio de onde a gente mora, aqui na faculdade, pra buscar fita crepe. Desci e todo mundo assim, mano, pô, cara, você estragou o brinquedo, cara. Você não sabe fazer nada, esse gaúcho não sabe de nada. E aí eu lembro que eu arrumei, né? Botei a fitinha crepe, pesou mais um lado, eu botei no outro lado pra equilibrar, já tudo de física, né? E voltou a funcionar o brinquedo, né? E só faltou cair em cima do telhado, né? Não, e aí foi só risada, sabe? E essas coisas marcou a minha vida, porque eu vi ali um ambiente de discipulado. Porque, Jesus mesmo, todo ambiente que ele estava, ele não marcava a hora. Onde ele estava, acontecia discipulado. Então, discipulado também não é hora marcada. Não né? é hora marcada. A gente tem que se organizar, envolve às vezes marcar Sim, um horário, exato. mas não é um horário que você vai, passa com alguém e vai embora, né? Exato. É um convívio. E não existe fim. Existe o começo e não existe meio e fim. Existe só o começo. E é até a eternidade, cara. E até você morrer, você vai viver esse ambiente de discipulado. Agora, só para deixar claro pro pessoal, existe o fim de você se tornar um discipulador, mas você vai acabar sempre tendo essa amizade, e isso não tem fim. Exatamente, a amizade ela prevalece. Tanto que eu fiz todo esse processo de discipulado com o pastor Vinícius e, a gente encerrou, mas não acabou. A gente continua compartilhando. Ele continua perguntando como é que eu tô, Mas hoje tá. você é um discipulador. Hoje eu sou um discipulador. E essa é outra coisa que o discipulado é. O discipulado é uma preparação para que o seu discípulo se torne um discipulador depois, né? Imagina o apóstolo Pedro sendo o discípulo de Cristo. Ele não era um discípulo tão aprovado assim, né? Ele tinha eu me identifico muito com ele, porque ele é muito explosivo, responde as coisas
dá que eu te dou outro. Mas foi interessante que ele foi trabalhado e ele se tornou um grande discipulador, né? Atos capítulo 3, se eu não me engano, é a pregação de Pedro. Sim. Acho que é capítulo 3 que ele se levanta e prega e 3.000 pessoas se convertem na pregação dele, né? Ouvem a palavra do evangelho, né? Imagina esse cara sem ser um discipulador. Ele não teria Atos capítulo 3, né? Não teria 3.000 pessoas se convertendo ali. Então, assim, é muito disso, sabe? Você caminha, você aprende. Jesus morreu, ressuscitou, foi, né? Um dia ele voltará e os caras continuaram, sabe? E acho que é muito interessante isso, cara, porque essa palavra, ela sempre me marca muito, porque Jesus, que é Jesus, Filho de Deus, o cara que O eterno. o eterno, ele falou, cara, vocês têm poder para fazer coisas maiores do que eu fiz. E a Palavra, né? E a própria palavra fala que se fosse para escrever todos os relatos de que Jesus tinha feito, não haveria páginas no mundo para... Evangelho de João, capítulo 21, Exato. se eu não me engano. Então, assim, como que um ser tão grandioso nos dá essa responsabilidade? E a própria palavra diz, eu não sei exatamente onde, mas a própria palavra diz que os anjos anseiam estar no nosso lugar, levando essa palavra, levando as boas novas. Vamos procurar esse texto? Vamos procurar. Está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 12. Diz assim: Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora essas boas novas lhe foram anunciadas por aqueles que pregam pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. A versão da NVT fala: é algo tão maravilhoso que os anjos anseiam observar. A versão, se eu não me engano, da NVI e a Nova Almeida fala que os anjos anelam, né? Que os anjos desejam também. Exato. Então, assim, uma responsabilidade tão grande foi nos dada, sabe? Eu gosto muito de pensar nisso porque essa palavra, ela me motiva e me traz a responsabilidade que eu tenho de realizar algo que os anjos anseiam, queriam fazer, que os anjos desejam e que os anjos observam essas questões, sabe? Então, o discipulado, ela está totalmente ligada a levar as boas novas, porque as boas novas não é simplesmente o evangelismo. As boas novas, ela é boas novas. Todo dia tem uma boa nova. E o discipulado, ele carrega essa essência das boas novas. Sempre quando nós nos reunimos, fazemos um discipulado, assentamos com aquela pessoa que está nesse processo, a gente está apresentando algo e as boas novas para essa pessoa. Então, eu gosto muito de pensar nisso. E voltando naquela questão de que, não é porque eu sou discipulador que eu sou maior que você. Uhum. Eu estou aprendendo com você também. Estamos em níveis diferentes. Todo mundo está em nível diferente. Estão no mesmo caminho, mas em pontos diferentes do caminho, né? Exato. Tem coisas que eu tenho mais propriedade para falar do que você. Sim. Tem coisas que você tem mais propriedade para falar do que eu. Então... Até porque são ministérios diferentes, né? Exato. Pastores, mestres, profetas. Eu gosto muito de pensar, porque aí eu gosto muito de pensar nisso, e no discipulado, essa palavra, para que não haja egocentrismo, para que não haja aquela questão de pertença, sabe? A posse do discipulado. Você é meu, sabe? E eu não gosto muito dessa palavra também, tipo, as minhas ovelhas. Não, as ovelhas são de Cristo. São de Cristo. São do Senhor. Está sob sua responsabilidade, mas é do exato, Senhor. É do Senhor, sabe? Por quê? Porque Ele nos deu essa responsabilidade. E o discipulado é a mesma coisa. Nós caminhamos junto. Eu quero aprender com você também. Você aprende comigo. Engraçado que Engraçado não, né? Mas para fundamentar mais a nossa conversa aqui, em Lucas capítulo 6, versículo 40, diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Interessante. Não está acima. Mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Ou seja, discipulado, discípulo do lado. Sabe, eu quero me parecer, sabe, mesmo que você saiba mais que eu quero caminhar com você para que nós chegamos a plenitude juntos. A plenitude juntos. Não ao mesmo entendimento, não à mesma sabedoria, porque cada Deus... Até porque isso é outra coisa importante e vale a pena destacar. Discipulado não é fazer com que as pessoas que você discipula se tornem iguais a você. Então você pode, por exemplo, ser uma pessoa que tem um ministério profético e você pode discipular um mestre. Você pode ser um mestre e pode acabar discipulando um apóstolo, né? Exato. Você, que é um missionário, né? Apóstolo no sentido de missionário, de criar novas igrejas, de plantação de igreja. Você pode ser um grande plantador de igreja que forma um pastor local, que passa talvez 30 anos cuidando de uma mesma igreja. Exato. Né? E bate naquela mesma tecla, cara. A nossa dependência está em Cristo. E os movimentos aí, o Dizascope, é cópia de Jesus, não é cópias do Gabriel.
Abraço pro Douglas Gonçalves, viu? Se ele quiser deixar o joinha dele aí, patrocina nós aí só com um ok, dá um graça e paz, a gente vai ficar muito feliz, viu? Tem que fazer o teste de DNA, né? Porque é o mesmo sobrenome, Ah, é Gonçalves. verdade, viu? Ó, o Douglas A Gonçalves. barba, tá Ó, crescendo. Douglas, dá uma olhada se tem um primo perdido aí, ó. É, a barba crescendo, também tem um primo perdido aí. Então, assim, não é cópias de Casanato, não é cópias do Gabriel. Não, meu, que graça teria até também um E mundo... o reino do céu não é uniforme, não. Exato. É multiforme. A única cópia é Jesus. A única pessoa que é a nossa referência é Cristo. Ele deve ser a nossa referência máxima. Ou seja, o discipulado, ele apresenta a maior referência, que é Cristo. Mesmo você estando no estado de discipulador ou de um cara que está sendo discipulado. Nós caminhamos junto. Ninguém é maior do que ninguém. Mesmo que as minhas latas sejam as suas latas por um momento, mas nós... É de parceria, né? Exato, Não é- de pertença. Exatamente. Então, o discipulado não é fazer... Interessante, cara, sensacional. O discipulado não é fazer pessoas iguais a você, mas fazer pessoas iguais a Cristo. A Cristo. E quando eu falo iguais a Cristo, eu falo do caráter de Cristo. Porque se tem uma coisa que Cristo foi profeta, pastor, mestre, apóstolo, né? Ele foi todas essas coisas, cara. E se ficar aqui, vai sobrar. É, Ixi, vai... então, fazer as pessoas iguais a Cristo, não iguais a nós. Exatamente. Então, assim, eu gosto muito dessa palavra discipulado. Desde o momento que ela veio na minha vida, de forma inteligível e de um entendimento claro, bíblico, né? Porque eu não creio que eu não vivi um discipulado. Eu vivi. Mas é aquela questão, quando eu entendo, quando eu observo, quando eu vivo, quando eu pego. A gente gosta muito de pegar as coisas e de sentir, né? É por isso que tá escrito não toque no museu, né? Eu sempre toco. Não pode. Não pise na grama. Não pise na grama. É isso mesmo. A gente gosta disso. Então, quando a gente entende isso de forma clara, palpável, bíblica, e a gente vive isso, cara, faz toda a diferença, sabe? Então, a partir do momento que eu tive entendimento de realmente estar vivendo um ambiente de discipulado, de estar vivendo essa cultura do discipulado na minha vida, cara, minha vida mudou totalmente, eu posso dizer isso. Na tua opinião, a igreja cresce sem discipulado? Cara, na minha opinião, não. Porque é o mandamento. E de fazer discípulos. Resposta bate pronto. Bate pronto. Não tem como. Você falou que discipulado não é uma forma, então você pode falar que existem diversas formas de se fazer o discipulado. Existe um padrão, que é o modelo que Cristo fez. Exato. Mas a metodologia, revista, sem revista, lendo o Novo Testamento junto, lendo o Antigo Testamento junto, indo no shopping, indo num café. Existe a pilastra, existe o centro, o discipulado. Aí, como que você vai trabalhar? Porque cada um é cada um. A base é Cristo, mas o tempero, você tem o seu jeito, o seu estilo, né? O meu pai foi um bom discipulador. Meu pai é um bom discipulador, né? E algumas coisas eu discipulo como meu pai discipulava por influência, né? Mas eu também vejo outros discipuladores que eu peguei coisas importantes deles, que são coisas, não são que contrariam o discipulado do meu pai, mas são ênfases diferentes, né? Exato, até porque não tem como você usar a ferramenta para a ferramenta. Sim. Entendeu? Ou seja, você utiliza a base para utilizar, através dessa base, a ferramenta. Algo muito interessante, tem um cara que passou, não é amigo, né, mas é uma pessoa que viveu na igreja junto com a gente, o Fábio. E o Fábio, ele é doido por videogame, cara. E a esposa dele também, a Laís, era doida por videogame. Tanto que uma vez eu fui na casa dele, os caras tinham 2 televisões, uma do lado da outra. Cada um tinha o seu videogame. Nossa, cara. E o Fábio encontrou uma forma de discipular através do jogo. Olha só. E, cara, outra coisa também, discipulado, ele não vai ser algo rápido. Não é fast food. Discipulado, ele demanda processo, sabe? Eu gosto muito de pensar na nossa vida como processos, até mesmo como estações. Outono, inverno. Cada estação, ela tem uma responsabilidade e ela tem uma finalidade para tal coisa. Então, o discipulado, ele demanda processos. Não é algo tipo, em uma semana eu já sou discipulador. Ah, entendi. Em uma semana eu já fui discipulado. Não, cara. Talvez a gente nunca vai definir. Eu nunca defini. Apesar de hoje eu entender o discipulado, viver o discipulado e discipular pessoas... Ser um discipulador. Eu não fosse, não, pronto, agora eu Me formei. Me formei em discipulado. Não existe isso, não existe mestrado em discipulado. Não existe. Então, assim, é sempre algo que precisa caminhar, é uma engrenagem, sabe? Até porque se todos somos discípulos de Cristo, né? Se você zerar o discipulado, você compreendeu Cristo por completo, né? Você já não tem mais novidade? Não. É aquela questão, né?
se fosse para relatar o que Jesus tinha feito, não haveria cabia. páginas no mundo. Ou seja, o nosso Deus é um Deus infinito. É um Deus que, cara, cada dia ele Então, nos vamos traz lá. algo novo. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E eu quero agora, com base nisso que você falou, queria que você, olhando para essa câmera aqui, que ela tá focando bastante em você falasse aí o que motivasse as pessoas a se tornarem discipuladores. Porque eu vim de um contexto de igreja onde as pessoas eram eternos discípulos. E tudo bem ser discípulo, um discipulado que não acaba no sentido de andar junto, mas eles nunca iam para o próximo passo, eles não faziam discípulos. E eu entendo que se a Bíblia fala de fazer discípulos, e Jesus fala isso para os seus discípulos, todos nós temos que ser discipuladores. O que você acha disso? Cara, não tem como você viver a vida cristã sem discipulado. Não tem como. Porque é o que a gente falou aqui, pode até soar meio repetitivo, e vai soar repetitivo, porque isso é algo que tem que entrar no nosso coração, na nossa mente, e gerar aquela questão da metanoia, da nossa mudança de mente. De entender que nós precisamos viver um discipulado na nossa vida diariamente. Seja com casanato, mas primeiro, antes de você querer ser discipulado por alguém ou ser um discipulador, cara, entra no teu quarto, fecha a porta, entra no secreto e seja discipulado por Cristo. Qual que é a melhor forma? Através da palavra, através da oração, através da adoração, através da ação de graça. Tudo isso ele entra no meio do discipulado. Ou seja, cara, você tem que viver o discipulado. Não tem como você fugir. Ou você vive, ou você vive. Amém. E compreender que você vai chegar num processo um dia, né, numa maturidade, que é o teu tempo com Deus, como você disse, não tem um prazo, né, para essa pessoa se tornar um discipulador. Então você concorda? Todos nós somos chamados a ser discipuladores. Sim, é a palavra-chave, né, desse podcast. Ide e fazer discípulos. Esse é o versículo central. Então fica o desafio para vocês aí, igreja. Ó, se você ainda não é um discipulador, de duas uma, né, Gabriel? Pelo que a gente falou aqui, de duas uma. Ou você não está pronto para ser um discipulador, e você com humildade tem que reconhecer isso e trabalhar para se tornar um. Sim. Ou você já tem condições de ser um discipulador e não é por negligência. Sim. Ou até por falta de oportunidade. Vamos supor que tem muitos discipuladores para poucos discípulos na igreja. Então, não tem essa possibilidade agora, né? Mas você tem que trabalhar para fazer discípulos, né? Porque o engraçado é que o versículo não fala discipulem quem se converte, mas é fazer discípulos, né? Exatamente. É você ser um instrumento de conversão. Você tem que dar os teus pulos para você discipular alguém, né? E vai muito além, sabe? É claro que a gente vive esse discipulado de maneira mais próxima, mas vai muito além disso. O discipulado, ele precisa alcançar pessoas talvez que você nem imagine. Cara, esse podcast aqui, ele é um discipulado. Ele serve como discipulado. Por quê? É verdade. Aqui nós conversamos sobre a palavra, nós rimos, nós falamos sobre diversos assuntos ainda que vai rolar, as pessoas assistem, elas tiram as próprias conclusões, de alguma forma ela vai ser impactada por isso, e isso vai gerar nela maturidade cristã, para que ela comece a ser cada vez mais parecida com Cristo. Ou Compartilhamos textos, experiências, vivência, isso não toca só um ao outro aqui agora, mas quem está nos ouvindo também. Né? Exatamente, ou seja, primeiro, não existe um treinamento para discipulado. E é a mesma coisa da missão. É aí, cara, você vai caminhando. É aquela coisa que a gente sempre fala aqui na faculdade, você não vai aprender a ser pastor na faculdade. Você já tem que vir para cá com isso enraizado no seu coração. E com o entendimento de que Deus colocou sobre a tua vida, seja o chamado pastoral, seja o chamado missionário. Cara, e você vai. E não existe finalidade, não existe o fim. Porque você só vai. É igual Abraão, né? Vai para onde eu vou te mostrar. Exatamente. E sabe, eu acredito que o envio, sabe, a gente gosta muito dessa palavra de enviar. Uhum. Mas o envio não é porque você está pronto. O envio continua, porque o envio é parte do treinamento, para que a gente chegue à maturidade perfeita, sabe, para que a gente O envio seja... é parte do seu crescimento também. Exatamente, porque a partir do momento que você é enviado, você vai aprender, você vai continuar aprendendo. Vamos, por exemplo, ver os missionários. Cara, você vai lá, mesmo que você saiba falar um pouco de inglês, você vai aprender mais de inglês. Vai. Você vai aprender uma nova cultura. Então, assim, o envio também é parte do treinamento. Não fique achando que você precisa esperar, sabe, algo acontecer. Ouvir a voz do Senhor, é isso que te digo. Você precisa fazer discípulos. Não, já está cara, escrito, né? já está escrito. Já é um mandamento. Só vai, sabe, busque, ore, leia a palavra, porque, cara,
Essa é a nossa base para tudo. Não existe... Claro que existe ferramentas, existe cursos que faz com que a gente se aprofunde mais na visão do discipulado. Mas, é só você querer. Amém. Pra gente encerrar, eu queria que você comentasse pra gente o que você acha que é o sucesso no discipulado. Como que eu sei que meu discipulado tá bom? Exato. Bom, existem 3 características ou 3 bases que eu gosto muito de pensar. A primeira base é a vulnerabilidade. Cara, eu preciso entender que... E essa frase fez muito sentido quando eu ouvi, quando o Vini falou pra mim, cara, você tá na faculdade agora, você não é super-homem. Você não vai aguentar rojão sozinho. Mesmo que lá atrás eu tenha, aprendi, tenho sido um discipulado, eu tenho tido um discipulado com Cristo, mas ele falou no momento assim, você precisa ouvir agora. E você não é super-homem, você não vai aguentar tudo sozinho. Você precisa ser afiado por alguém que já foi afiado, e por alguém que continua sendo afiado, e por alguém que vai continuar sendo afiado. Sabe? A vulnerabilidade, ou seja, o fato de você abrir o coração para alguém com facilidade, essa reciprocidade, é o sinal que o discipulado está indo bem, então. Isso, exatamente. Porque é a parte mais difícil. Interessante. Porque a gente é ser humano. E às vezes, mesmo que você tenha afinidade com alguém, ou às vezes, cara, e aí é onde a gente até ia falar do Bonhoeffer, né? Sim. Do discipulado, que tem um livro dele, e quem tem interesse lê esse livro. Eu vou botar na tela para eles depois, do Dietrich Bonhoeffer. O cara viveu, era um pastor anglicano, se eu não me engano. Não tenho certeza. Era um pastor na Alemanha, não é? Na Alemanha nazista, na né? Alemanha nazista. Ele tem até um caso de que ele tentou assassinar Hitler, né? Adolf Hitler. Ele montou um plano ali para tentar, que não deu certo, mas ele foi um pastor que, cara, ele é a referência teológica, claro, porque corajoso, mas é um cara que viveu o discipulado num ambiente, assim, hostil, pode-se dizer, sabe? E às vezes o discipulado você vai estar, muitas vezes, com alguém, e aí é interessante você entregar a sua vida diária para Deus em oração, para que Ele revele quem vai te discipular ou quem você vai discipular. E caminhar com você. E às vezes quem vai te discipular, irmão, às vezes é alguém que você não tem tanta afinidade. Que você não gosta, que você não tem tanta afinidade. E eu acho engraçado isso, porque a gente tem tanta facilidade para se abrir para um psicólogo. Verdade. Mas para os nossos irmãos em Cristo a gente tem uma dificuldade. Uau, é isso mesmo, cara. Fala com o estranho tranquilamente. A gente paga para se abrir, sendo que o discipulado é de graça. Entendeu? O psicólogo, ele trabalha numa verdade, né? A verdade é que quando você conversa com alguém, você também é curado ali, né? Exatamente. Quem dirá quando você conversa com o irmão da igreja, né? Com o irmão da igreja que carrega Cristo. E Cristo pode, através desse irmão, responder qualquer dificuldade sua. Exatamente. Então, assim, a vulnerabilidade, ela precisa ser entendida e ela precisa ser vivida na tua vida. Você saber, cara, talvez eu vou ter que falar coisas que eu não quero falar. Eu vou ter que conversar com um cara que eu não tenho muita afinidade. Eu vou ter que discipular alguém que eu não tenho muita afinidade. E algo muito interessante do evangelho é que não existe pessoa certa, cara, para você ser alcançada. Sabe? Existe pessoa, existe gente. Existem aqueles que precisam ser encontrados através da tua vida. Que precisam entender que eles são filhos de Deus. Então, o discipulado às vezes vai ser um ambiente totalmente... Pode ser que seja um ambiente totalmente saudável, feliz, alegre, com alguém que você gosta, mas pode ser com alguém que, cara, que vai ser difícil. Porque não é um fast food. Não é algo que vai ser rápido. Demanda, sabe, esforço das duas partes, né? Exatamente. Então, a vulnerabilidade, eu acredito que precisa ser entendida por nós. Cara, eu preciso ser cuidado. As minhas latas vão ser as suas latas. Eu vou compartilhar coisas que eu não compartilho com ninguém para que, através dessa crise, eu seja curado. Então, uma das 3 coisas é a vulnerabilidade no sentido de se abrir. Exato. A segunda coisa é a transparência, que entra mais ou menos na vulnerabilidade, mas a transparência de você dizer qualquer dia, cara, hoje eu não quero falar. Ser honesto. Ser honesto, sabe? Hoje eu não tô afim. Hoje... Mesmo que seu discipulador falou algo que você não gostou, eu não gostei disso do que você falou. Porque se você fica guardando pra você, isso vai gerando mais amargura. Sim. Sabe? Estraga o discipulado, né? Satanás tá aí, gente. Pelo amor de Deus. Satanás tá aí pra matar, roubar e destruir.
Qualquer brecha que você dá, ele vai entrar, ele vai usar aquilo ali para tentar botar coisa na cabeça sobre a pessoa que você está caminhando, sobre o que você tem que falar, o que você não tem que falar, ou seja, transparência. Mesmo que você não gostou do que ouviu. Cara, não gostei disso que eu ouvi. E aí, a crise, sabe? Eu gosto muito da crise. Porque é na crise que nós somos aperfeiçoados. Que cresce. Sabe? Então, a transparência, vulnerabilidade e transparência. E a última, que eu acredito que precisa ser muito bem entendida pelas duas partes, é a responsabilidade mútua. Porque você está carregando as minhas latas e eu entreguei as minhas latas para você. Entendeu? Então, sabe, você precisa ter responsabilidade. Mesmo que o discipulado não seja hora marcada, mas se você marcou hora, cumpra com o teu horário. Responsável, né? Seja homem, seja mulher, para cumprir. Adulto, né? Seja adulto, sabe? Para cumprir com aquilo que você falou. Porque a responsabilidade mútua, ela vai gerar mais comunhão, ela vai gerar mais entendimento, vai gerar um ambiente de humildade, sabe? Cara, você precisa entender isso. Você precisa entender isso. A partir do momento que você vive um ambiente de discipulado, você tem uma responsabilidade. Você que está sendo a pessoa que está discipulando e você que está sendo discipulado. Você tem uma responsabilidade. A responsabilidade, qual que é a responsabilidade? Trazer as boas novas. Maravilhoso. Fazer boas novas, fazer novos discípulos, ver a igreja crescer. Exato. Porque sem o discipulado a igreja não cresce. Exato. É uma ordenança de Cristo. E é por isso que eu falo que discipulado não tem fim. Porque você precisa estudar as escrituras, você precisa orar. Assim como você falou no primeiro discipulado, no primeiro podcast, né, como aprender, né, a ler com Mortimer Adler. Né? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade de leitura. A gente tem uma responsabilidade com adoração, assim como foi falado com o Benai. No podcast 2. Entender como adorar a Deus. Você está adorando a Deus quando você está cuidando das pessoas. Essa é a responsabilidade. A responsabilidade de você botar o teu joelho no chão e orar por aquela pessoa. Tanto o discípulo quanto o discipulador. Exatamente. E a responsabilidade maior. Você está fazendo algo que os anjos anseiam fazer. Que os anjos anelam. Pior não, o melhor. Aquilo que Jesus fez. Amém. Glória a Deus. Cara. E é o que Jesus fez. E aí, esse é, pra mim, né, são 3 pilares, né? Ou 3 bases, 3 ferramentas, porque tem muitos mais outros. Sim. As 3 sinais de que o seu discipulado está indo bem. Tá indo bem, sabe? Para que você seja uma pessoa que... E é aquela questão onde a gente vai voltar do pai espiritual. O pai, ele não é responsável por criar novos filhos ou por formar novos filhos, mas o pai, o discipulado, o pai é responsável e ele tem a responsabilidade de fundamentar novos pais. O discipulado, o discipulador, ele tem a responsabilidade. Você que é discipulador, você tem que formar a pessoa que você está discipulando, ela tem que se tornar um discipulador. Um discipulador. Senão nem começa. É aquilo, o mestre. Eu preciso ser como o meu mestre, aquela pessoa que eu caminhei. Não ser como ele, mas entender aquilo que ele entendeu, que é o discipulado para a minha vida, para passar adiante. É assim, a igreja só vai avançando. Então você acabou trazendo um bônus para nós, né? 3 sinais de que o discipulado está indo bem. Então vamos lá. É a vulnerabilidade no sentido de se abrir, né? De você carregar as latas do outro, como o Gabriel Gonçalves falou. Transparência, você ser honesto, você não esconder seus sentimentos, suas dificuldades, uma coisa que o discipulador outra vez falou que você não gostou. Isso resolve muitos problemas que, como você falou, o diabo age às vezes na amargura que tem ali, né? E a terceira é responsabilidade, entender que o discipulado, ele vai se tornar um discipulador e o discipulador precisa trabalhar no discipulado para que o seu discípulo seja maior do que ele. Exato. Porque foi assim que Cristo ensinou, né? Vocês foram coisas ainda maiores. Exato. Eu queria que você deixasse uma palavra final para nós aí, deixasse aí um recado para quem está nos ouvindo e a gente encerra. Eu quero falar 2 coisas que eu anotei hoje de tarde, que eu estava lendo e estudando, e Deus falou muito no meu coração, e eu acho que tem muito a ver, não é explicitamente sobre o discipulado, mas envolve N coisas a respeito do discipulado. A primeira é que Deus falou a respeito comigo sobre a teologia. E assim como o discipulado tem diversas teologias que fundamentam o discipulado. Como você trabalhar o discipulado? Tem a teologia calvinista, arminiana, entre outras coisas. Mas algo que Deus falou no meu coração e que eu senti o desejo de compartilhar, e foi especificamente para esse momento, Deixa eu só deixar o microfone aqui na sua direção. Aí, pronto. Porque você vai ler, né? Que é especificamente assim, a teologia que dizemos estudar ou admirar, até mesmo adotar,
deve ser totalmente praticada. É aquilo, a responsabilidade. Uhum. Por nós, muitas vezes discursamos boa teologia, mas a prática é meramente ilustrativa às vezes. Fica somente nos papéis e o pior, nas nossas bocas. Uau. Ou seja, discipulado não é somente método, não é somente isso que eu falei, esse momento, sabe? A gente trouxe fundamentos, sim, é importante, mas se a gente não viver, cara, não vai valer de nada. Vai ser hipocrisia, tempo jogado fora. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não for por amor, e se não tiver uma prática, vai prática ser do amor, só né? como sino, só faz barulho. Ou seja, só produz barulho e não vai causar impacto nenhum. Então isso, sabe, ela veio de encontro no meu coração. E outra coisa é que é nítido e não tem como a gente não falar do movimento de Asbury, sabe? Do que aconteceu lá em Asbury. É claro que você vai gravar outra coisa sobre avivamento, mas discipulado é avivamento também. Porque discipulado é a gente ver aquilo que Cristo está nos direcionando, sabe? Amém, cara. Avivamento, a gente sempre, quando fala avivamento, a gente pensa em coisas grandiosas. E isso vai acontecer. Mas se a gente não entender que eu preciso ser um discípulo de Cristo e viver um avivamento diariamente na minha vida, sabe? Não tem sentido. Não tem né? sentido. E algo que Deus falou também é assim, ó. E aí é uma analogia que eu fiz, aí eu quero encerrar com isso mesmo. Buscar a Deus e as manifestações do seu poder é quase como ir pescar. E aí quando eu comecei a escrever assim, não, Deus, como assim pescar? Eu nem pesco. Uhum. Mas a pesca, ela precisa de paciência. Discipulado precisa de paciência. Verdade. E muita persistência. Quem gosta de pescar, por exemplo, tem uns tiozão que gosta de pescar. Quem gosta de pescar, por exemplo, não vai somente pelo peixe. Experiência, né? Mas porque gosta de estar naquele ambiente. Visando a água, as plantações, a vida, o horizonte. Mesmo que ele não pega peixe, ele vai voltar satisfeito para casa. Nossa, muito bom. Porque simplesmente estar no lugar já basta. O peixe, ele é consequência. Assim é estar e caminhar com Deus. Que é 2 Coríntios, a tua graça me basta. Então a gente precisa entender o discipulado nas nossas vidas, para que a gente viva um verdadeiro avivamento todos os dias. Ação de graça, louvor, adoração, tudo isso tem que estar enraizado nas nossas vidas. É como pescar. Vai todo dia lá, vai todo dia. Uma hora vai acontecer algo grandioso. Amém. Mas o pequeno também é algo grandioso. Eu Amém. costumo dizer que o natural é o sobrenatural de Deus. Glória a Deus, mano. Então é isso, sabe? Que nós possamos viver esse avivamento. E o discipulado, ele faz parte do avivamento. Ele faz parte de nós caminharmos com Deus e vivermos as maravilhas dele aqui nessa terra. Até porque aquilo que está vivo, né? O caminho natural daquilo que está vivo antes de encontrar o Senhor é a multiplicar-se, né? Sim. Amém, gente. Se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês gostaram do vídeo de hoje, da companhia do Gabriel e do que nós falamos sobre discipulado, deixa seu like aí, por favor, contribui, compartilha esse vídeo se você gostou, se você foi edificado, escreve para nós. Se ficou alguma dúvida aí, o Gabriel, a gente vai ter prazer em responder isso para vocês, tá? Se você ficou com alguma dúvida, a gente tem um tempo limitado aqui, mas qualquer dúvida, qualquer assunto que você queira explanar, por favor, escreve aí e a gente com muito prazer vai responder e vai contribuir com você. Gabriel, obrigado. Deus abençoe muito sua vida, viu? E eu fui discipulado aqui, cara. Glória a Deus. Eu Obrigado, também mano. fui. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e eu espero você no próximo episódio do CasaCast, o seu podcast pastoral. Deus abençoe. Tchau, tchau.